Oi, gente, esse vídeo então é a continuação dos saldos alongados, onde a gente quer gerar uma planilha mostrando a quantos meses os saldos se repetem. No vídeo anterior a gente criou o nosso acervo, que são todos os arquivos que têm os saldos de cada mês, então não vou entrar em detalhe. Quem quiser veja como foi feito, é só ver o vídeo anterior. E agora nós vamos fazer uma rotina, a gente fez uma rotina para pegar todos aqueles arquivos, fazer o acervo, agora vamos fazer uma rotina que usa esse acervo para criar aquela planilha. E eu coloquei como comentário a rotina anterior porque a gente não vai usar mesmo, então deixei como comentário, mas na prática, todo mês você pode rodar as duas rotinas. Então ele vai lá, renomeia os arquivos, né, ajeita, põe tudo no padrão e depois o arquivo, né, que na verdade vai ser só incremental, só o arquivo do mês, e depois ele vai gerar aquela planilha. Como que gera aquela planilha? Quem não tiver paciência, simplesmente vai na descrição, copia o programa, tá? Vai estar na descrição, é só copiar. Tá aqui, tá? Então ele vai lá na pasta, vai pegar todos os arquivos que estão na pasta para poder examinar, e a primeira coisa que ele faz é colocar em ordem esses arquivos, o nome desses arquivos. Por quê? Porque eu quero saber que mês a gente está lidando. Eu não quero chegar e dizer, olha, tira agora os saldos alongados do mês tal. Não, a gente já tirou a planilha, ele tem que saber qual é o mês. Então, ele vai lá e procura pelo nome, pelo nome da planilha, né? Depois da planilha mais recente, por assim dizer, né? Porque o nome faz com que ela seja padronizado, né? Vai lá e acha o mês que a gente quer, tá vendo? Essa parte aqui. Bom, e a partir daí a gente vai começar a fazer as comparações, tá? Para fazer as comparações a gente primeiro tem uma variável de repetição, tá? A gente vai fazer uma lista de dicionários com os dados, né? E essa lista de dicionários o Pandas pode exportar para uma planilha Excel, né? Então, quantas repetições? Então, se não houve repetição, ou seja, é a primeira vez que aquele saldo aparece com aquele valor, né, nesse determinado mês, então é 0. Então, não repetiu. Se veio do mês anterior é 1. Se foram 2 meses atrás, que seja, são 3 meses. O atual que é 0, o anterior é 1, o antes desse é 2, assim por diante. E aqui ele disse, essa coluna, ela é auxiliar, comparando, né? Ela disse, a gente ainda está comparando, né? Porque em determinado momento, quando o saldo mudou, a gente parou de comparar. Então, a gente não vai querer mais aumentar o número de repetições. Essa aí não vale mais a pena aumentar, porque o saldo variou, então deixa ela para lá. Tá? E para isso, então, a gente vai depois de ler, né? A gente leu ali, o DataFrame, né? leu a planilha Excel, tá? E a gente vai e usa um DataFrame auxiliar, o próximo, né? Auxiliar não, exatamente, né? Porque é o próximo, a gente vai pegar o próximo mês, né? Então a gente vai fazer um loop e vai pegando cada planilha do próximo mês. Então, no mês anterior, na verdade, porque a gente reordenou as planilhas em ordem cronológica, pelo nome dela já é cronológico, então a gente pega desse mês, pega do mês anterior e tal. Então, cada vez que a gente pega uma planilha, a gente chama de DF2, enquanto que os nossos dados estão na DF, o principal. E o que a gente tem que fazer? Tem que juntar essas duas planilhas, né, que o Pandas faz com o merge. Tá? Então, a gente junta as duas planilhas, baseados na unidade gestora, na conta contábil e na conta corrente. O que for igual é o que a gente vai comparar e uma coluna vai ficar ao lado da outra. Tá? Com isso, a gente vai ter colunas redundantes que a gente pode apagar, porque vai ter duas descrições de UG, coisas assim, a gente apaga, tá? E a gente renomeia as colunas porque ele vai renomear as colunas, né? Porque vão haver duas iguais e tal, a gente renomeia, deixa o DF, o DataFrame, bonitinho de novo. Bom, a partir daí, a gente vai contar a repetição, ou seja, aumentar o número de repetição. A gente tem uma função chamada SOMAREP, tá? Então a gente vai até lá e manda os saldos, o saldo que começou, né, na verdade, né, e o saldo do mês anterior. E a gente quer trazer
quer ver também esse número de repetições. Aliás, a gente quer trazer o número de repetições. Então, a gente manda, porque já pode estar na quinta repetição, por exemplo, né? Já leu 5. Então, a gente manda 5 e ele vai somar mais 1 para 6, ou não vai somar mais 1, e vai devolver também se houve diferença, se ele está comparando ainda ou não. Então, na verdade, eu vou até aquela rotina, vou subir um pouquinho para mostrar essa soma rep, né? Que é feito a gente usa com map, ou seja, ele vai, para não botar uma função zona lá embaixo, então ele vê, se ainda estiver comparando, melhor, se ele não estiver comparando, não há que se falar em acrescentar mais um mês na soma de quantidade de meses. Se ele estiver comparando, né, a gente também verifica se o saldo é 0, né? Se for 0, também não é o que vale a pena, né? E a gente verifica se a diferença do saldo é 0. Comparação de números reais em computador é uma coisa delicada, pode por causa do erro de arredondamento. Então, na verdade, a gente subtrai os saldos e verifica se deu um valor muito pequenininho, né, para evitar um erro de arredondamento, né? E se isso aconteceu é porque a gente quer mais uma repetição. E aqui é a coluna do comparando, né, que ele mostra se foi diferente, né, então ele vai colocar aqui, ó, a função, né, do foi diferente, né, ele vê se ainda está comparando. Se ele não está comparando, só dizer que não está comparando mesmo, né? Ele põe 0 na coluna indicando que aquele valor não está sendo comparado na célula, no valor lá, né? A mesma coisa para o valor 0 de saldo, tá? Né? E a mesma coisa se não tiver diferença. Então, a gente com isso marca se essa comparação continua ou não. A gente não precisa mais do segundo valor para fazer a comparação, então arranca a coluna desse mês e fica só com a planilha que está acumulando os dados, né? Aqui coloquei para ele imprimir o arquivo, porque ele vai fazer isso com vários arquivos, demora uns 10 minutos às vezes, 5, 10 minutos. Tá? No final, a gente não precisa mais coluna do mês, não faz mais sentido ter uma coluna do mês. E a gente também não precisa da coluna para dizer se está comparando ou não. Tá? A gente muda o tipo da coluna e finalmente salva em Excel. E salvando em Excel, a gente aproveita e coloca qual é o mês desses saldos alongados. Já que a gente detectou automaticamente o mês, então não precisa, a gente pode mandar escrever. Eu vou então mostrar, vamos até ali, né? Então, que está aqui em planilhas, né? A gente já tinha feito, eles já ficaram todos bonitinhos, as planilhas estão todas bonitinhas, eu mostrei. Aqui, gente, ele só vai dar o 0 ou 1, ou seja, não repetiu ou repetiu, porque ele só tem 2 meses, tá? O mês de agosto de 2025 e de julho de 2025. Evidentemente, quer dizer, quando quem quiser extrair vários meses, tá? Ele gera aquela planilha com números que podem ir até a quantidade de meses que você tem de planilhas. Aqui a gente só tem 2 planilhas, só vai dar 0 em 1, mas senão a gente vai ficar esperando rodar, né? Esse é só um exemplo. E aí ele vai ler a planilha, comparar aquele negócio todo. Então, isso efetivamente pode demorar alguns segundos aqui. Quem quiser paciência, tiver paciência, espere. Enquanto isso, vou dizendo que não precisa dar like, não precisa se inscrever, não precisa sino, não precisa sei lá o que mais que o pessoal fala. E tudo isso vai estar, assim, o programa vai estar na descrição. Que mais? Quem quiser conversar, tiver alguma dúvida, pode me escrever. Eu acho que eu deixei meu e-mail, né? Tá aqui. Tem meu e-mail. Tem gente que prefere colocar na descrição, não naqueles comentários, né? Mas enfim, quem quiser pode escrever direto. Cadê o programa rodando? Aqui. Então ele passou pelo mês 07/2025. Eu acho que ele não escreve o último, não. Eu botei no loop, mas tanto faz. Depois pode dar um print um pouco mais melhor, né?
E aí ele cria essa planilha, tá vendo? Ele detectou que o último mês é agosto, o alongados de agosto. Tá vendo? Que é esse aqui, é o mês mais recente. Botei para salvar em outra pasta. Se a gente abrir, a gente vai encontrar exatamente aquela planilha que eu mostrei, só que com dados bem mais, com repetições bem mais restritas, né? 1 ou 0. Só tem 1 ou 0 aqui. Só repeti uma vez e não repeti nenhuma porque eu só extraí 2 meses. Mas acho que deu para entender, deu para ver o objetivo e tal, funcionamento. E então é isso. Valeu, obrigado pela atenção.